Olá, mais uma dica com o professor Maurício Macedo. Trigonometria, aula 2, seno e cosseno. Nós já passamos pela aula 1, onde nós aprendemos a transformar de grau para radiano e radiano para grau. Já falamos em circunferência trigonométrica, então você já tem que ter essa noção, ok? Se alguém tiver dúvida, procura a minha aula 1, que eu dei essa noção inicial. Vamos lá, continuando a circunferência trigonométrica. O que é que nós temos que saber? Que aqui todos os valores são identificáveis. Como o raio é 1, então aqui vai ficar 1 positivo, aqui no eixo y 1 positivo, aqui na horizontal 1 negativo e aqui na vertical para baixo menos 1. Observe que 1 em cima, menos 1 embaixo, 1 para a direita, menos 1 para a esquerda. Bem aqui no centro está o zero. O que mais? Conhecer os ângulos famosos, 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. E também esses ângulos em radiano. 0, 90 vai ser π sobre 2 radiano, 180 π, 270 3π sobre 2 e 360 é 2π. Isso aqui vocês vão ter que treinar bastante no papel para memorizar esses ângulos, tanto em grau quanto em radiano. O que mais vocês têm que saber? Os quadrantes são contados no sentido anti-horário. Então aqui vocês têm o primeiro quadrante, depois vão ter o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O primeiro quadrante vai de 0 a 90, segundo quadrante de 90 a 180, terceiro quadrante de 180 a 270 e o quarto quadrante de 270 a 360. O que mais nós temos que saber? Que a partir de agora, o eixo horizontal ele vai ser chamado de eixo dos cossenos e o eixo vertical, eixo dos senos. Lá no plano cartesiano, o que era x vai ser cosseno e o que era y vai ser seno. Todo ponto que eu tiver aqui nessa circunferência, por exemplo, ponto B, ele vai ter um ângulo aqui. Ó. Esse arco AB ele vai me dar um ângulo, que eu vou chamar ângulo alfa. E esse ponto B, que identifica o ângulo, ele vai ter coordenadas. Um valor para o x, que é o valor do cosseno, eixo horizontal, e um valor para o y, que é o valor do seno, que é o eixo vertical. Não esqueçam disso. Então, x é o cosseno, o y é o seno. Só recapitulando aqui, ó. Quem for para o eixo x, eu tenho o cosseno. Se eu for para o eixo y, tenho o seno. Okay? Se eu analisar esse triângulo aqui, cujo raio é 1 aqui, ó, ou seja, esse 1 está fazendo o papel da hipotenusa nesse triângulo retângulo aqui. Eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, que ele diz que o quadrado dos catetos, cada cateto ao quadrado, somado é igual à hipotenusa ao quadrado. Quem são os catetos aqui? Seno e cosseno. Então eu vou levar cada um deles ao quadrado. Então seno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Quem é a hipotenusa? 1. Então fica 1 ao quadrado. Eliminando parênteses vai ficar seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a quem? A 1. É essa a relação fundamental da trigonometria, onde eu posso trabalhar seno e cosseno ao mesmo tempo. Então, recapitulando, seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1. Vamos treinar essa fórmula daqui a pouquinho. Bora entender os sinais do seno e cosseno primeiro. Então, o que é que eu já sei? Que o cosseno está no eixo x e o seno no eixo y. Esse cosseno, se eu prestar atenção aqui, como está no eixo x, ele vai variar de menos 1 a 1 positivo, aqui no eixo horizontal. Então, interpreta assim, ó, cosseno do ângulo que eu tiver sempre vai ser maior ou igual a menos 1 ou menor ou igual a 1. Vai variar de menos 1 a 1. Mesma coisa o seno aqui na vertical. Ó. Ele vai variar de 1 positivo a 1
negativo. Então interpreta assim, ó, seno do ângulo é maior ou igual a menos 1, mas é menor ou igual a 1, porque ele varia de menos 1 a 1. Menos 1 negativo a 1 positivo. Ok? Isso é importante você entender. E bora entender os sinais. Como cada ponto é dado por coordenadas cosseno e seno, eu tenho que olhar. No primeiro quadrante, se eu tiver um ponto aqui, esse ponto vai estar indo para que valor do cosseno? Positivo. E vai estar indo para que valor do seno? Também positivo. Então, no primeiro quadrante, o cosseno é positivo e o seno também é positivo. Se eu for para o segundo quadrante, o que vai acontecer? Qualquer ponto que eu pegar aqui, se eu jogar para o eixo x, vai dar um valor negativo. Então, cosseno é negativo, mas o seno está indo para o lado positivo, é o vertical. Então, o seno vai ser positivo. Se eu olhar para o terceiro quadrante, qualquer ponto que eu pegar aqui, o que acontece? O eixo x vai estar para o lado negativo e o eixo y vai estar também para o lado negativo. Quem é o eixo x? Cosseno. Então, cosseno é negativo e o seno também vai ser negativo no terceiro quadrante. No quarto quadrante, o que muda? O cosseno vai para o lado positivo, então ele fica positivo, mas o seno ele continua no lado negativo. Então isso aqui vocês vão ter que treinar e visualizar também. Vocês têm que desenhar uma circunferência trigonométrica e fazer esse estudo de sinais. Ó. Primeiro quadrante, positivo e positivo, tanto seno quanto o cosseno. Segundo quadrante, cosseno negativo, seno positivo. Terceiro quadrante, os dois são negativos. E quarto quadrante, cosseno positivo e seno negativo. Isso é muito importante para os exercícios, ok? Exemplo. Bora ver se a relação fundamental funciona realmente. Está aqui uma circunferência, está aqui um ângulo, digamos que seja 45 graus. Bora aplicar a relação fundamental, ok? Eu tenho o cosseno de 45 e tenho o seno de 45. Onde eu vou buscar isso? Lá na minha tabelinha de ângulos notáveis. Isso aqui também é muito importante para trigonometria, pessoal. Vocês saberem essa tabela aqui de seno, cosseno, tangente, 30, 45 e 60. Não tem jeito, vocês vão ter que saber montar essa tabela para poder resolver problemas de trigonometria. Então eu tenho a relação fundamental, seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1. Quem é o ângulo? 45 graus. Então eu vou fazer seno de 45 ao quadrado mais cosseno de 45 ao quadrado. Isso tem que dar 1. Bora ver se é verdade. Quem é o seno de 45? Está bem aqui na tabela. Ó. Raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou fazer raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, que é o seno de 45, mais o cosseno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2 aqui na tabela. E vamos desenvolver isso para ver se dá 1. O que é que eu tenho que lembrar na trigonometria aqui? Que vocês vão ter que elevar a raiz ao quadrado. Elevar a raiz ao quadrado, por exemplo, raiz de 3, vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, que daria raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Ou seja, vai dar o próprio número lá dentro sem a raiz. Por exemplo, raiz quadrada de 5 ao quadrado dá 5. Raiz quadrada de 2 ao quadrado também dá 2. Então, quando eu desenvolver aqui raiz de 2 ao quadrado, vai ficar apenas 2. E o 2 de baixo ao quadrado vai dar 4. Ok? Como são iguais, vai dar o mesmo valor. Raiz de 2 ao quadrado dá 2, só o 2 sem a raiz. E o 2 de baixo ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. Como tem o mesmo denominador, repete o denominador e soma os numeradores. 2 mais 2, 4. 4 por 4 dá 1. Então observe que a relação fundamental ela funciona quando os ângulos são iguais. Então provei que seno de 45 ao quadrado mais cosseno de 45 ao quadrado deu realmente 1. Então isso vale para qualquer ângulo, desde que eu pegue o mesmo ângulo, seno e o cosseno do mesmo ângulo. Ok? Bora ver uma aplicação dessa
Relação fundamental. Sabe-se que cosseno de um ângulo, alfa, é menos raiz de 3 sobre 2. Com esse alfa variando de π a 3π sobre 2. Então observe que vocês têm que trabalhar de grau e radiano. E tem que saber aqueles ângulos famosos. π é 180, 3π sobre 2 é 270. Então esse ângulo está no terceiro quadrante. Ok? Vamos aplicar a relação fundamental. Eu quero descobrir o valor do seno. Para isso ele me deu o cosseno. Está aqui a relação fundamental. Vou substituir agora. O seno eu não sei. Repete, seno ao quadrado de alfa, mais no lugar do cosseno eu vou botar menos raiz de 3 sobre 2, entre parênteses, isso elevado ao quadrado, igual a 1. Relembrando de novo, o quadrado de uma raiz sempre vai dar o próprio número sem a raiz. Então vai ficar seno ao quadrado do ângulo mais raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. 2 ao quadrado dá 4. Qualquer número negativo elevado ao quadrado ele fica positivo. Por isso que deu mais 3 quartos. Ok? Mais 3 sobre 4. O 3 surgiu da raiz de 3 ao quadrado e o 4 surgiu de 2 ao quadrado. Certo? Mais um. O que é que eu faço agora? Vou isolar o seno ao quadrado de alfa. Eu vou pegar esse 3 quartos que está positivo, joga para o outro lado, ele vai negativo, mudando de operação. Certo? Aqui eu vou ter que lembrar de outra observação. MMC. Lembre quando está só 1, é a mesma coisa que 1 sobre 1. Então tenho 1 e 4 aqui embaixo, eu vou tirar o MMC. Entre 1 e 4 dá o próprio 4. Aí eu tenho que lembrar a regra, divide pelo de baixo, depois multiplica pelo de cima. Isso aqui é fundamental para a trigonometria. Vocês precisam trabalhar com soma e subtração de frações. Então tira o MMC, divide 4 por 1, 4. 4 vezes 1, 4. Está aqui 4 aqui em cima. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Está aqui o menos 3 aqui em cima. 4 menos 3 igual a 1. 1 sobre 4. Outra maneira de fazer rápidos, sem fazer o MC assim, é você faz assim. Ó, multiplico 4 vezes 1, 4. Menos 3, 1. Também daria 1 quarto. Então isso aqui vai chegar em seno ao quadrado de alfa é igual a 1 quarto. Lembrando que esse 1 quarto surgiu da operação dessas duas frações aqui. Ok? 1 menos 3 quartos. Está aqui na observação 2 aqui embaixo. Isso aqui vocês vão ter que treinar no borrãozinho depois. Só que eu não quero seno ao quadrado, eu quero seno de alfa. O que é que eu faço? Para tirar o quadrado, coloca uma raiz quadrada do outro lado. Raiz quadrada de 1 quarto pode ser positiva ou negativa. Aqui é muito importante vocês lembrarem que a raiz quadrada de um número pode ser positivo ou negativo. Isso na trigonometria é muito importante. Só que eu tenho que lembrar que eu estou lá no terceiro quadrante. Lá no terceiro quadrante, o seno ele não é positivo, ele é negativo. Então minha resposta não é com sinal de mais, é com sinal de menos. Então o seno que eu estava procurando é menos meio. Ok? Então observe que isso aqui você vai treinar bastante essa relação fundamental da trigonometria. Tem que lembrar de MMC, tem que lembrar de raiz quadrada. Isso é muito importante dentro de trigonometria. Tem outra maneira de fazer essa questão? Tem. Bora fazer usando a circunferência trigonométrica. Está aqui a circunferência. O que é que eu vou ter que lembrar? Que ângulo eu tenho cujo cosseno aparece em raiz de 3 sobre 2? Que ângulo eu tenho cujo cosseno dá raiz de 3 sobre 2? Se eu olhar na tabela, seria o 30 graus. É ele que tem raiz de 3 sobre 2 quando é o cosseno. Que ele está me dando aqui, ó, o cosseno de alfa é menos raiz de 3 sobre 2. Então eu tenho que lembrar que a minha referência vai ser o 30 graus. Isso se fosse no primeiro quadrante, mas ele está trabalhando com o terceiro quadrante. O que é que eu faço? Primeiro, coloco no primeiro quadrante o
30 graus. E vou jogar para o terceiro quadrante. Bora ver o que, é que vai acontecer. Eu vou prolongar essa linha aqui, ok? E observe que vai chegar num ponto aqui no terceiro quadrante. Pela noção básica de ângulos, o que é que tem que saber? Se aqui é 30 graus, aqui também é 30 graus. Ângulos opostos pelo vértice. Isso é base do ensino fundamental. Então, se aqui é 30 graus, aqui também é 30 graus. Então, esse meu ângulo no terceiro quadrante, ele vai ser π mais 30 graus em radiano. Lembrando que 30 graus em radiano é π sobre 6. Por isso é importante saber trabalhar em grau e radiano, ok? Já tem que saber transformar de grau para radiano e vice-versa. Então, quem é esse meu ângulo alfa? Vai ser o π, que já tinha, mais 30 graus, que é π sobre 6. Fazendo a brincadeira aqui, 6π mais π dá 7π sobre 6. Esse seria o ângulo em radiano. Se fosse em grau, seria 180 mais 30 graus. Π é 180, mais 30 daria 210 graus. Ou seja, 7π sobre 6 é a mesma coisa que 210 graus. O que é que eu fiz? Só identifiquei quem era o meu ângulo no terceiro quadrante, que tem a mesma característica do ângulo lá no primeiro quadrante, que é 30 graus. Então, lá no terceiro quadrante, quem vai ser? 210 graus, ou 7π sobre 6. Qual é a conclusão que eu tiro? Que o seno de 7π sobre 6 vai ser igual a quem? Se eu prolongar aqui, está para o lado negativo. Então, vai ser igual a menos o seno do π sobre 6, que é lá no primeiro quadrante. Só a diferença é o quê? Que em vez de positivo, ele é negativo. E quem é o seno de π sobre 6? Meio. Só que agora negativo. Lembrando que π sobre 6 é 30 graus. Se não conseguir entender em radiano, você entende em grau. Seno de 210, que é o ângulo que eu tenho aqui, é igual a quem? Menos o seno de quem? De 30 graus, que dá menos meio. Então, observe que para eu achar o ângulo lá no terceiro quadrante, o valor, basta eu conhecer alguém no primeiro quadrante. Jogo ele para o terceiro e vejo a semelhança. Só lembrando que o seno lá no terceiro quadrante ele é negativo. Se fosse cosseno, também seria negativo. Lembre dos sinais no quadrante. Se eu quisesse o ângulo no segundo quadrante, em vez do terceiro quadrante, o que ia mudar? Que lá no comando da questão ia estar assim, ó, o ângulo ele é maior que π sobre 2, mas é menor do que π. Ou seja, maior que 90 e menor do que 180. Identifica o quadrante, que é o segundo. E lembrando que ele me deu o cosseno do ângulo, menos raiz de 3 sobre 2. Então, vou lá para a tabela, já sei que o ângulo é 30 graus, certo? A minha referência. Monto a minha circunferência trigonométrica. Vou lá para o primeiro quadrante, faço aparecer o 30 graus. Só que agora eu vou espelhar para o segundo quadrante. Então, eu vou espelhar. Olha o que eu vou fazer. Eu traço uma linha paralela ao eixo X e vou ver onde ela toca do outro lado. Ali vai estar o ponto e o ângulo que eu quero lá no segundo quadrante. Prolongo aqui. Se aqui é 30 graus, esse ângulo aqui também é 30 graus, ok? Significa que esse ângulo não chegou a 180. Eu tirei quanto? 30 graus. Então, que ângulo é esse? Lembre que o 30 graus é π sobre 6. Então, o ângulo vai ser π. Mas não chegou em π, tem que tirar quem? π sobre 6. Tem que tirar o 30 graus. Fazendo a brincadeira, vai ficar 6π menos π, 5π sobre 6. Esse é o ângulo que eu vou analisar. 5π sobre 6 se fosse em radiano. Se fosse em grau, seria 180 menos 30, que é 150 graus. Então, 5π sobre 6 é a mesma coisa que 150 graus. Eu estou analisando agora no segundo
quadrante e quero achar o valor do seno desse ângulo. Então o que é que eu faço? O seno de 5π sobre 6, que é o ângulo, é igual a quem agora? Ao seno de π sobre 6, só que positivo. Por que positivo? Está para o lado positivo aqui do seno, para cima do zero. Então só mudou o sinal, que agora é para o lado positivo. E quem é o seno de π sobre 6? É meio, é o seno de 30 graus. Só que agora é o valor positivo. Então, se fosse no segundo quadrante, o seno desse ângulo daria meio, só que meio positivo, porque está no segundo quadrante. Analisando o ângulo, seria seno de 150 é igual ao seno de 30 positivo, que daria meio. Entendeu? Por isso é importante vocês saberem os sinais de seno e cosseno em cada quadrante. E lembrando que a referência de vocês está lá no primeiro quadrante, é o ângulo que eu pego lá no primeiro quadrante. Ou espelho para o terceiro, ou jogo para o segundo. Ok? Então isso você tem que saber brincar bastante. Mais uma maneira aqui para entender melhor. E se tivesse no quarto quadrante esse ângulo? O que é que ia mudar a referência do comando? Então o ângulo ia ser 3π sobre 2 e 2π. Estaria entre 270 e 360. Então, mesma história. Faço o círculo trigonométrico, faço o ângulo, que eu já sei que é 30 graus, só que agora eu vou jogar ele para o quarto quadrante. Eu traço uma paralela ao eixo Y aqui, ó. Jogo para baixo e chego no ponto que eu quero, o quarto quadrante. O que eu tenho que saber? Se a abertura aqui era 30 graus, aqui também é 30 graus. Ou seja, chegou em 360? Não. Tem que tirar 30 graus. Então, que ângulo é esse? Seria 2π, 360, tirando 30 graus. Π sobre 6. 6π, 6 vezes 2π dá 12π. Menos π dá 11π sobre 6. Esse seria o ângulo. Ou em grau seria 360 menos 30 graus, que daria 330 graus. Então 11π sobre 6 é em radiano, 330 graus está em graus. É a mesma coisa, é o mesmo ângulo. A diferença é que você tem que saber trabalhar em radiano e em grau. Ok? Eu quero seno agora desse ângulo, de 11π sobre 6. O que é que eu tenho que lembrar? Como está no quarto quadrante, ele vai ter o lado negativo. Então vai ser menos agora. Menos o seno da minha referência lá no primeiro quadrante. Menos o seno de π sobre 6, que é o seno de 30 graus. Então daria menos meio. Por que deu negativo? Porque está no quarto quadrante. O seno ele é negativo. Por isso é importante treinar seno e cosseno e os sinais dele em cada quadrante. Se fosse ângulo, está aqui, ó. Seno de 330 graus é igual a menos seno de 30, que é igual a menos meio. Para fixar bem isso aqui, vocês peguem dois ângulos e treinem. Faça a circunferência trigonométrica, pegue o 45 graus e jogue para o segundo, terceiro e quarto quadrante. E veja os sinais dele e os valores. Ok? Então vocês treinam o ângulo, treinam os valores e treinam os sinais. Isso é muito importante. Depois treinem com 60 graus. Pegue os 60 graus, faz o desenho no primeiro quadrante, joga para o segundo, joga para o terceiro e joga para o quarto quadrante. Vê quem é o ângulo em cada quadrante e estuda os sinais dele, do seno e do cosseno. Ok? Então espero que você tenha entendido. Até a próxima dica com o professor Maurício Macedo. Um abraço, pessoal.